Oi, turma. Do livro Real Sentido da Vida, Egon C. Silva, no texto O Esquecimento. Chegado a esse ponto do nosso estudo, torna-se claro e conclusivo que estamos aqui como viajantes. Temos data de chegada e partida já programadas, embora não representem o início nem o fim da nossa jornada espiritual. Uma característica de todos os que ingressam nessa viagem da matéria em nosso planeta é não trazer consigo as memórias do que já vivemos antes do nosso atual nascimento, não trazemos as memórias do que já fizemos de bom ou de ruim, nem dos que nos acompanharam outrora. Não sabemos em que contexto se passou, por exemplo, a nossa última existência. Chegando aqui, temos essa perda de memória temporária. E digo temporária porque em algum momento após o fim dessa ou de alguma outra jornada, teremos consciência em função de nossa evolução e de nosso merecimento, do que nos aconteceu no passado, de quem fomos na sequência que nos trouxe até aqui. Voltando à linha das respostas sobre por que esquecemos tudo, quando regressamos à Terra, iremos adotar duas linhas básicas de raciocínio. Na primeira delas, podemos dizer que Deus, em sua absoluta inteligência e sabedoria, nos concede não lembrar daquilo que já vivemos, para facilitar a convivência com aqueles com quem, no passado, não tivemos um bom relacionamento equilibrado e saudável. Dessa forma, é possível conviver com aqueles que nos prejudicaram no passado ou com aqueles que nós mesmos prejudicamos, para alcançarmos voos mais altos nos caminhos do aperfeiçoamento. Nós precisamos inevitavelmente nos reconciliar com todos que nos cercam. Raciocine comigo, não seria fácil aceitar muitas vezes dentro do lar aquele que foi nosso algoz no passado, mas como ressaltado no parágrafo anterior, precisamos nos reajustar com todos. Logo, precisamos transformar os laços que eram de ódio em laços de amor. E a forma mais simples disso acontecer é a convivência próxima. É reconhecidamente mais fácil aceitar a convivência quando não sabemos de nada. Imagine conviver no mesmo lar na condição de irmão com aquele que no passado te assassinou. Como seria olhar para alguém que te fez tamanho mal no passado, sem o peso do rancor, da raiva e do desejo de vingança? Mas, como estamos providos de esquecimento, conseguimos conviver e criar novos laços e sentimentos. Mas não é tão simples assim. Não trazemos as memórias do que vivemos no passado, mas trazemos algumas tendências. Por esse motivo, em muitos casos, notamos conflitos e grandes dificuldades de convivência. Quantas vezes não ouvimos frases como "não fui com a cara dele" ou "esse sujeito não me desce"? É fácil entender, talvez o sujeito em questão tenha sido um desafeto do passado e justamente com essas pessoas que teremos mais dificuldade de convivência. Mas é com essas pessoas de convivência difícil, em especial as mais próximas, que devemos empenhar maior esforço no sentido de alinhar a convivência e trazer paz e equilíbrio para as relações. Quantas vezes notamos dentro do lar desafios enormes de convivência? Deus nos permite o convívio próximo com aqueles com quem mais precisamos nos reajustar. Precisamos hoje converter os laços que eram de ódio em laços de amor. Isso certamente não será uma tarefa fácil, mas o advento do esquecimento é, sem dúvida, um facilitador. Mesmo não sendo fácil a convivência com certa pessoa, é preciso reiniciar a convivência com todos os que nos cercam e estabelecer laços de amor. Vale lembrar que ainda não atingimos o status de espíritos puros. Na maior parte das vezes, nem de bons espíritos. Fazemos parte do grupo que ainda está na fase de expiar e resgatar as falhas do passado. Se assim não fosse, provavelmente não haveria a necessidade de estarmos aqui na Terra novamente, encarnados em meio a tantos desafios e tanta dor. Simplesmente faríamos parte de esferas superiores da vida, onde os desafios que a matéria impõe não são mais necessários, pois para espíritos de níveis superiores, a vida carnal já ensinou tudo o que podia ensinar e a evolução já se dá de outras maneiras. Entender, porém, sobre os diferentes níveis da evolução espiritual exige um estudo aprofundado. Por ora, é importante saber que se estamos aqui na condição de espíritos encarnados na Terra,
Precisamos melhorar. Precisamos aprender a trazer harmonia às nossas relações interpessoais, melhorar a tolerância na humildade e no amor. Assim, Nossa, não terminou não. Achei que tinha terminado. Então, vamos lá. Esquecer de tudo que já fomos nos permite, por exemplo, receber como filho aquele que nós mesmos ajudamos a desviar do bom caminho e hoje Deus nos dá nova chance de reencaminhá-lo ao caminho certo, reparando perante nós mesmos o erro do passado e devolvendo a ele a chance de um novo caminho. Mas, notadamente, isso não será tarefa fácil, sabe? Aquele filho que tem uma relação difícil com o pai, não aceita seus conselhos e tem dificuldade em obedecê-lo, pode estar aí a explicação para essas atitudes. O mesmo pai que encaminha e dá bom conselho hoje esteve ontem na posição daquele que ajudou a desencaminhá-lo, e por isso tamanha dificuldade em aceitar o que ele diz hoje. Deus, em sua absoluta inteligência e misericórdia, nos permite o convívio, mesmo que difícil, mas agora sem as memórias do passado. Deus nos dá a oportunidade de forjar com amor, mesmo em meio às dificuldades, aqueles laços que eram de ódio. É aí que a vida começa a mostrar o seu verdadeiro sentido. Se a vida se estende pela eternidade, Deus, em seu infinito amor, não permitiria que carregássemos desajustes com o próximo para sempre. Sua infinita inteligência então criou mecanismos para resolvermos isso. E podemos dizer que dois deles são a reencarnação e o esquecimento. É muito mais importante construir uma relação nova baseada no amor com aqueles que nos cercam do que construir um império material e manter as relações de submissão e ódio do passado. Logo, nunca perca a oportunidade de reconciliação, do amor, da paz e do equilíbrio com o próximo, em especial com o próximo mais próximo, e com aqueles com quem você divide o mesmo teto. Jesus, há 2000 anos, já nos alertou. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Mateus 5,25. Não perca nem mais um minuto. É chegado o tempo de reconciliação. Reconcilia-te com teu pai, tua mãe, teu irmão, tio, sobrinho, amigo, enfim. Não deixe essa divina oportunidade passar outra vez. Abordamos o esquecimento até então, sob a ótica das relações interpessoais. A partir de agora, vamos iniciar uma abordagem focada em nós mesmos. Imagine alguém que em suas últimas encarnações esteve enveredado pelos caminhos da corrupção e que isso lhe proporcionou facilidades materiais. Essas facilidades lhe proporcionaram uma vida cheia de regalias, e hoje essa pessoa se encontra na condição de trabalhador humilde e honesto. Mas em certo momento da sua vida, recebe uma proposta para novamente ingressar no caminho mais fácil. E nesse momento, esse indivíduo ainda não está em posse da consciência de que estamos aqui também para corrigir o erro do passado. Seu coração ainda encontra-se apegado às coisas materiais e ele ainda relaciona bem-estar e felicidade às conquistas financeiras. Será que a lembrança das regalias do passado não o fará muito mais propenso a aceitar, já que sabe exatamente como é ter uma vida cheia de facilidades? E para ele, o importante é estar em posse, não importando se isso chegará de maneira lícita até sua vida. Certamente a memória do passado poderão conduzi-lo novamente a caminhos de corrupção. Como bem ilustrado nessa frase, também atribuída ao nosso grande companheiro Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. A misericórdia de Deus nos permite esquecer, para começar de novo. O amor de Deus nos permite um novo dia, sem as memórias de ontem, para que possamos construir de modo consciente uma nova realidade. Certamente não será fácil, mas Deus te dotou de capacidade absoluta para realinhar sua vida. Eu tô olhando para trás porque esse mocinho tá aprontando. Vocês sabem de que mocinho que eu tô falando, né? Aqui. E ele sabe que eu tô falando dele também. Enquanto eu tava fazendo a leitura, ele passeou pela casa. O que ele foi fazer fora daqui do quarto, eu não sei, mas depois eu vou descobrir. Vamos lá. A questão do esquecimento, ele
eu achei assim que ele foi muito repetitivo. Achei o texto muito longo para ele dar volta, volta, volta e falar praticamente a mesma coisa. O esquecimento ele é uma das partes da misericórdia de Deus. Ele mostra a benevolência de Deus, o esquecimento. Todo palestrante de início de carreira ou de final de carreira, a gente tem o hábito de dizer o seguinte: a gente não, eu não sou palestrante, estou começando agora. Mas assim, eu já escutei muitas palestras, já assisti bastante, e geralmente o espírito ele tem mania de falar o seguinte: o esquecimento é Deus te protegendo. Porque se você soubesse que lá atrás você matou uma pessoa ou que uma pessoa te matou, geralmente as palestras que falam de esquecimento já dá esse exemplo da questão da matança, né? Você conviveria bem com a pessoa que você acha que matou ou que matou você? Claro que não, né, gente? Até dei o exemplo aqui, não sei se foi nesse canal ou no outro, mas que teve um menino que dava problema para os pais, é caso real isso daí, e até os 14 anos ele era muito apegado à família, depois ele começou a ter raiva, ter bronca, ódio, começou a demonstrar aquela rebelião, né? Começou a se rebelar. E a mãe e o pai, muito assustado com a forma que o menino estava conduzindo a vida, levou ele para fazer uma regressão. Na regressão foi descoberto que aquele casal havia praticado o aborto numa outra vida e que o abortado seria aquele garoto. Ele não teve a certeza do que aconteceu no passado. Não foi levado para o garoto: olha, esses pais são aqueles que te abortaram na vida passada. Mas o seu instinto, né? E nós temos energias, nós temos fluidos, e eles exalam como se fosse um perfume. Dependendo do perfume, você não lembra de determinada pessoa? Você sente aquele cheiro, fala: nossa, esse cheiro é da minha mãe, esse cheiro é de uma namorada, um namorado que eu tive, né, do meu marido, do meu filho. Então, da mesma forma que nós sentimos cheiro e remete a uma lembrança, a energia que nós temos, que todo mundo tem, ela também exala. E energeticamente, ou a gente se aproxima ou repele. Quando nós encontramos uma pessoa que aquela energia é próxima, é de algum grupo de espíritos com o qual a gente já conviveu, ou tem a mesma energia de grupos de espíritos que nós fazemos parte, de que gostamos de fazer parte, aquela energia aproxima. Às vezes, a pessoa tem uma vida que não condiz com a sua, mas a energia é próxima, você se aproxima. Pode dar certo esse relacionamento, porque a energia aproximou, pode dar errado por ser seres diferentes, não é? A energia pode também repelir. Se repele, a gente sente uma energia naquela pessoa, de alguém que tem a mesma energia, de algum grupo de espíritos ou algum espírito em especial, que tem o mesmo tipo daquela energia, que está no mesmo padrão vibratório que aquele ser, e isso fez a gente repelir. O fato da gente repelir uma pessoa não significa que ela é ruim para nós. Pode ser, como eu estou falando, ela própria, numa outra vida, ter encontrado com você, porque a gente tem muito disso, né? Nossa, você não pode ser uma amiga de agora, deve ser de outra vida. Engana-se quem pensa assim. E eu pensava assim. Mas não é. Aquela pessoa que tem aquela energia tanto próxima como uma energia que repele, podem fazer parte de grupos de espíritos, dos quais eu já fiz parte. E a experiência foi boa ou foi ruim. A energia, o padrão vibratório daquele espírito, não propriamente ele. Deu para entender? Eu tô tentando ser assim bem, né? Porque é difícil. Até entrar isso aqui na minha cachola demorou. Então não é só uma questão assim, aquela pessoa faz parte da minha vida anterior, por isso que eu gosto tanto dela. Aquela pessoa eu não gosto dela porque na outra vida... Não é bem assim. No caso desse garoto que eu tô falando que fez a regressão, os pais realmente tinham abortado ele e eles iam ter que se acertar. Dali em diante, os pais começaram a mudar o comportamento com o menino. Lógico que eles vão ter que ficar mais redimidos, com mais tolerância, mais paciência, com mais resiliência, porque eles foram os causadores em outra vida da dor daquele garoto. Já aconteceu de um casal, por curiosidade, também já contei esse caso, fazer regressão. Eu sou contra a regressão.
Mas em alguns casos específicos, se for com um profissional muito, muito sério, é válido, como foi o caso desse garoto. Mas o casal curioso foi fazer. Chegou lá só para fazer brincadeira, só para ver quem a gente foi no passado, os dois se entrosavam muito bem. Chegou lá, descobriram que eram dois irmãos numa outra vida, que um matou o outro. O casal se separou. Porque como é que você vai dormir com aquela pessoa que te matou numa outra vida? Quem garante que ela não vai acordar um dia e subitamente querer te matar de novo? Ou numa discussão, num desentendimento, isso vier a aflorar com muita força. Então o casal acabou se separando por uma curiosidade. Viviam bem. Tava tudo certo. Então, regressão eu sou contra. Mas tem casos que são aconselhados. E eu não aconselho, eu não gosto. Porque se fosse dado para a gente saber o passado, Deus já daria. Se é a misericórdia de Deus, se é a bondade de Deus que a gente esqueça, que fique esquecido. Se eu não estou me dando bem com uma pessoa, ou se eu tenho esse impacto, né, de, ai, não fico com a cara de tal pessoa, o que eu tenho que ter na minha cabeça? Das duas, uma. Se eu gosto, é porque a gente já se deu bem antes, beleza. Se eu não gosto, ou se ela não gosta de mim, é porque tem uma treta do passado. E essa treta do passado eu não sei se fui eu que causei a ela ou ela causou a mim, mas o que importa é que tem. Ou de repente a energia daquelas pessoas são próximas, se ligam e depois não convivem bem porque são diferentes, mesmo que com uma energia boa, né? Que são interligadas aquelas energias, porém os pensamentos, as atitudes são diferentes, então eles não conseguem conviver bem, há uma separação no decorrer do caminho. Tá tudo certo. Tem aqueles que têm um impacto, não vou com a cara daquela pessoa, a energia não bateu, porém o comportamento de um e de outro é muito parecido. Olha, eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu não gosto nem muito de falar dela, porque realmente eu ainda não perdoei. Totalmente não. Já desculpei, já tem aquela coisa assim do tipo, eu preciso deixar pra lá, eu tenho uma consciência em relação à pessoa, porém ainda tem coisas, quando eu lembro que ela fez comigo, dói. Mas quem sou eu na fila para saber, né? Se no passado não fui eu que fiz ela sofrer tudo aquilo, ou ela é de uma classe de espírito. Vejam bem, a pessoa é dura, disciplinadora, é cheia de ter razão, é inflexível. Eu tenho o mesmo problema, dura, inflexibilidade, aquela pessoa que autoritária, só ela que tem razão. Dois espíritos com o mesmo tipo de energia de vibração. As duas foram trabalhar no mesmo lugar, a mesma profissão, exercendo as mesmas atividades. Então, mais do que claro que são espíritos da mesma condição vibratória. Porém, uma pessoa segue um caminho, procura mudar o seu jeito, procura estabelecer vínculos, procura trabalhar em conjunto. Não acha brecha porque essa pessoa fecha todas as portas. E eu não estou me fazendo de coitada, é o que aconteceu comigo e com todas que trabalharam com ela. Por onde a gente vai, as pessoas falam exatamente a mesma coisa. Ô, pessoa difícil aquela criatura. Então tinha tudo para dar certo, mas não deu. Deu aquele impacto, né? Nós temos alguma coisa em vibração, em energia, que não é da mesma classificação de espíritos, apesar de ter quase a mesma conduta enquanto encarnadas. Poderia ter acontecido o contrário também. As duas vindo da mesma classificação de espíritos, porém com atitudes diferentes, com escolhas diferentes. Então, o que a gente faz aqui? Um parâmetro do seguinte: eu não sei quem eu sou, eu não sei quem é a fulana, eu não sei quem é o Beltrano, e não me interessa. O que me interessa é quem eu sou hoje. Eu não quero saber se na outra vida eu fui o Mário, se eu fui o Pedro, se eu fui o José, se eu fui a Maria. Eu não quero saber, porque lá eu já fui, eu já fiz o meu papel lá. Hoje eu estava conversando com um policial e ele falando para mim assim: sexta-feira eu estou entregando minha papelada e estou encerrando minha carreira, eu estou aposentando. Falei para ele: poxa, legal, eu também já me aposentei como professora. Ele falou assim: mas você continua trabalhando como professora? Eu falei: como professora, não. Eu fui procurar alguma coisa que desse certo mais ou menos naquilo que eu entendo. Ler, interpretar texto, né? Então eu venho aqui no canal falar sobre espiritismo. Eu mudei, não mudei a tática, mas mudei o foco. Então eu estou dentro daquilo que eu aprendi a vida inteira e que eu posso tentar, né, aprender ainda mais e auxiliar aqueles que estão chegando. Aí ele falou assim: e eu, o que eu vou fazer? Porque a maioria, quando termina, vai ser, né, segurança, vai trabalhar
de bico. Eu não quero mais isso para mim. Eu falei para ele uma coisa que veio na minha cabeça muito forte. Falei para ele assim: nós já cumprimos o nosso papel como professor e você como policial. Não tem o porquê da gente voltar lá e continuar. É a mesma coisa na encarnação passada. Nós terminamos aquele ciclo. Para que eu vou voltar lá? Acabou, minha missão lá foi cumprida, ou não cumprida, mas foi lá. Deus, pela misericórdia, me colocou aqui como Patrícia, como professora, como filha do José, da Maria, como irmã do Hudson, como a mãe do Rafael, como a esposa do Edson, como a viúva do Edson. São situações que hoje eu enfrento que certamente não são iguais à do passado. Então hoje o meu papel é Patrícia. Não me importa o que foi lá. Lá já encerrou. A professora Patrícia continua com o nome professora Patrícia porque as pessoas me respeitam por aí. Mas a professora de sala de aula acabou, a missão dela acabou. Eu não volto mais para uma sala de aula. Ah, Patrícia, tá precisando aqui para quebrar um galho. Eu não vou. Acabou, minha missão ali acabou. E não é por maldade. É porque acabou. Eu não tenho que voltar onde acabou. É um relacionamento. Você namora com uma pessoa, você fica anos com a pessoa, mas tem um dado momento que a pessoa fala assim, ou você fala, não tá dando mais, é porque acabou. Ah, a pessoa mudou, eu vou voltar com ela. Geralmente não dá certo. Geralmente não dá certo. A maioria dos casos, em algumas poucas exceções, é que, né? Algumas poucas exceções, que as pessoas vão, mudam um pouquinho o seu estilo de vida tal, e retomam um relacionamento e ele vai dar certo. Mas sempre vai ficar aquela coisa assim, o tempo que a gente ficou separado, com quem você estava, onde você estava, o que você estava fazendo. Então assim, geralmente, volta de relacionamento, voltar aonde, nem dizem, né, alguns jargões aí, que o criminoso sempre volta na cena do crime. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito, porque o cara já foi lá, já fez a arte, ele vai querer voltar lá pra quê? Pra ele ter certeza que ele fez a arte direito? Pra cometer o suicídio? Porque se ele chegar lá, alguém pode pegar ele e matar ele? Então, eu não acredito que depois que você termina uma situação, você deve voltar nela. Então, eu não tenho que voltar no passado. Algumas pessoas têm curiosidade, né, pra saber se Chico é Kardec. Eu peguei e comprei esse livro. Aí, no meio espírita, fica muito, né? Ah, Chico é Kardec, Chico não é Kardec. Eu falei assim, ó, vou pegar um escritor famoso, né? O Carlos Bacelli, e vou tentar desvendar um pouquinho dessa história aí pela curiosidade das pessoas, porque tem gente que fica na base da curiosidade. E não é porque eu tô indo atrás disso aqui que é para sanar fofoca. É algo sério. Porque todo mundo fala como que Chico podia ter aquela mediunidade tão forte, ter conhecimentos, né, tão maravilhosos. Como é que ele, na primeira obra dele, Parnaso de Além Túmulo, eu tô lendo também essa obra, Parnaso de Além Túmulo. Como que aqui tem poetas da época de Portugal com palavras extremamente difíceis e o Chico um semi-analfabeto. Como é que ele escreveu tudo isso aqui? Então, as pessoas questionam muito isso, e aí a gente fica às vezes sem resposta, né? Porque ele era médium, porque ele já era um médium superior, porque ele já era um espírito superior, porque ele já era muito desenvolvido. Mas ele era desenvolvido com o quê? Como? Então a gente vai buscar, né, uma explicação, uma causa para aquilo. Por que que Chico era tão desenvolvido? Então eu venho aqui neste livrinho com essa intenção. Eu comecei a fazer a leitura ontem, então eu venho aqui com essa intenção, para entender essa mediunidade do Chico, para quando alguém falar para mim assim, impossível, um cara semi-analfabeto, ele escrever coisas maravilhosas, tal, isso aí deve ter alguma truta, né, alguma treta aí no meio. Então não, a gente que é espírita, a gente vai buscar respostas. Se há necessidade, a gente vai buscar esses fundamentos. Se não tem necessidade, se foi Maria, se foi João, para mim, sinceramente, eu que sou Santo Tomé, que não sou fácil de aceitar as coisas, de ter fé, de acreditar, eu acredito na mediunidade do Chico sem querer saber se ele é Allan Kardec no passado ou não. Agora, tem gente que para acreditar no Chico, por mais que tenha mais de 500 obras dele, vai precisar entender que ele foi o Allan Kardec. Algumas pessoas dizem assim, mas não tem como ele ter sido Allan Kardec. Porque Allan Kardec era lá da França. Chico está aqui no Brasil. Allan Kardec era um cara da classe média
alta, vamos dizer assim, né? Era um professor na época, era muito bem visto. E o Chico é um carinha de área de interior, de zona rural. Então, quando vem esses contrassensos, essas comparações assim, eu, eu gosto de argumentar. Então, para argumentar, eu tenho que ter o lado, né, da teoria, do estudo. E é por isso que eu comprei essa obra, né, essa esperança de que eu possa entender a mediunidade do Chico e ser mais certeira naquilo que eu vou falar. Não assim, eu acredito no Chico porque eu acredito. Eu que sou São Tomé, eu acredito, independente de quem ele foi. Mas a gente às vezes precisa desses argumentos. Que nem eu falei, a regressão eu sou contra. Mas se for realmente necessário para salvar um casamento, salvar um filho, salvar uma família, né? Salvar uma amizade, se for algo que vai realmente ajudar e o profissional for extremamente sério, tudo bem. Mas é um risco, né? Porque vai lá, às vezes vai escutar aquilo que não quer escutar. A misericórdia de Deus, então, em nós, está aí na reencarnação e no esquecimento. Você comete um erro, você comete um... Não é só uma questão de você matar alguém. Às vezes você traiu. Em quantos casos a mulher não trai o homem trai a mulher, e o outro que foi traído não aguenta o baque da traição e se mata. Quando a gente vai para a sessão mediúnica, gente, a gente escuta cada caso. Esses casos que a gente vê na televisão, que uma pessoa matou a outra, que uma pessoa se matou, que o outro usou droga até, né, ter overdose, que o cara bebeu e foi dirigir. Esses casos que tem na nossa vida, no nosso dia a dia, nesse planetinha de prova e expiação, todos eles vão aparecer depois no plano espiritual, dando continuidade àquela situação. Aquele que se matou, ele vem num estado assim de desespero tão grande que vocês não fazem ideia. Porque ele não é que ele quer se matar. Ele não quer acabar com a vida dele, ele quer acabar com um problema. E quando ele acorda do outro lado, ele vê o problema dele e mais o outro que ele arrumou. Porque se tem um crime que Deus, ele vem com a mão pesada, ele é misericordioso, mas ele tem a mão pesada também, ele também é disciplinador, né? Se tem um crime que a gente não pode cometer de jeito nenhum, é contra a vida, aborto, suicídio, homicídio, não pode, gente. Aí tem até pessoas, né? Eu já tive uma amiga, eu acho que até já contei isso aqui também. Por ser policial, ela falou assim, eu vou ter que deixar de ser, porque se acontecer de eu matar uma pessoa, na Bíblia tá dizendo que a gente não pode. Eu falei assim, então, tudo no caso nosso, a gente não consegue se livrar da marginalidade, da violência, através de raios, né? Elétricos, magnéticos, campos que a gente coloca lá, aquelas cercas elétricas e tal. Tudo isso aqui não vai funcionar muita coisa, então a gente ainda precisa de policiais armados. As armas que o plano espiritual tem, que os protetores têm, são magnetismo, é como se fosse choque. Então, o cara já morreu, não tem como matar ele de novo. Então, os amigos espirituais, para defender as torres, para defender as colônias, eles ficam a postos com aparelhos que dão choque, canhões que dão choque. Então, imaginem lá aqueles... como que eu vou usar o nome agora? É torre, né? Aquelas torres com soldados, tipo da Idade Média, mais ou menos assim que são as colônias espirituais. E lá eles ficam armados, só que a arma é de choque, é de magnetismo. Eles jogam energia boa, o espírito que é ruim não suporta, ele corre. Por isso que falam tanto pra gente, faz oração, porque você vai exalar energia boa, e a energia boa espanta o espírito que tem uma energia ruim. Você acende uma luz, o que acontece com a escuridão? Ela some. É isso. A nossa chave para os nossos 90% de problema está na oração, está na fé, está no pensamento positivo, está no sentimento positivo, que exala, como eu falei do perfume, exala energia. E eles reconhecendo uma energia boa, eles não entram. Eles respeitam, eles não vão lá. Por mais que eles fiquem tentando rodear para ver, porque você tem aquele momento de deslize, né?
as escorregadinhas de pensamento que a gente dá. Então, nessas brechas que a gente dá de pensamento, de sentimento, né? Aí é a hora que eles entram com as intuições negativas. Você tá assistindo um filme. O cara lá no filme tá salvando a mocinha e dando tiro pra tudo que é lado. Aí você naquele momento fica assim, isso mesmo, mata mesmo, né? Você tem que sair salvo, corre, não sei o quê. O seu pensamento deu brecha. Desculpa, eu adoro filme de policial, filme épico, né, de guerra, mas que é o que acontece. Como que você vai assistir um filme que você tá vendo a mocinha passando perigo? Porque tem uns que você segura na cadeira, que até você fica, né? Naquele momento que o teu pensamento, teu sentimento, você tá ali, naquela fissura toda por causa do filme, é uma brecha. Desculpa, tem gente que vai falar assim, nossa, mas não pode nem assistir um filme? Pode. Só que fique ciente que durante o filme de terror, então, nossa, que medo, que medo, que medo. Não precisa nem de muito. Filme de terror, então, eles vêm que vem e vem forte. Porque o sentimento que você está tendo ali é tudo de medo, de pânico, de insegurança, coisa que a espiritualidade inferior se pega. Então, a questão de você esquecer o que você tem em volta, as pessoas que estão em sua volta, se é bom, se é ruim, é simplesmente misericórdia de Deus, dentro desse processo reencarnatório. Porque a primeira misericórdia dele é a reencarnação, porque a gente erra o tempo todo e ele fala, tudo bem, amanhã é outro dia, tudo bem, amanhã é outro dia, tudo bem, amanhã é outro dia. Apaga e amanhã você escreve outra coisa. Apaga e amanhã você escreve outra coisa. Ah, nessa encarnação não deu certo. Apaga, na outra encarnação você começa zerado e começa a escrever de novo. É isso, é a misericórdia de Deus. E aí a gente fica caçando, né? Aí a gente fica colocando coisas na cabeça. Aquela pessoa deve ter sido minha irmã na outra vida, aquela pessoa deve ter sido meu filho na outra vida, aquela pessoa deve ter sido meu marido na outra vida. Não fique tentando descobrir quem foi, quem deixa de ser, quem você foi, quem deixa de ser. Apenas atenta, né, para as vibrações, para as energias que vêm até você e que você leva. Se aquela pessoa te traz uma energia boa, nem sempre a energia boa significa que vocês, enquanto espíritos, são parecidos. Ai, a energia é tão boa, vou casar com a pessoa. Um é completamente diferente do outro, escolheram caminhos diferentes, só a energia do grupo espiritual ao qual eles pertenciam é a mesma. Mas se o casal não pensa nas mesmas coisas, um gosta de verde, outro gosta de amarelo, um gosta de ir para a praia, outro gosta de ir para o campo, vai dar certo um troço desse? Não vai. Então não é que a gente pode, pela simpatia, nossa, eu senti de imediato, vai dar tudo certo. Não é assim, vamos ter prudência. Eu senti que não é boa pessoa, não gostei dela, então nem vou chegar perto dela. Não é assim. Vocês podem não ser do mesmo grupo espiritual, porém, vocês podem ter os mesmos comportamentos. Ninguém sabe como que vocês são exatamente no íntimo. De repente, aquela pessoa que você sentiu, né? É porque tem alguma treta ou é porque são de grupos diferentes. E esses grupos diferentes, eles dão mesmo um choquinho. Mas isso não significa que aquela pessoa não tem que estar no teu convívio. Pelo contrário, todos nós que estamos um na vida do outro, não é acaso. O acaso não existe. Mas ele entrou na minha vida e é obrigado a ficar até o final? Não. Nossa vida, como um amigo meu me passou um vídeo uma vez, ele falou assim, Patrícia, nossa vida é igual um trem. Algumas pessoas estão embarcando nesse trem. Você está lá sentadinha nele fazendo a sua viagem. Algumas pessoas embarcam no mesmo vagão que você. Fica um tempo, uma desce primeiro, outra desce depois. A outra vai com você até o final da viagem. Ou então você desce antes de todo mundo. Então a nossa vida é assim o tempo todo. Ela é constante. Ela é uma vida ativa. Ela não para. Quem vai parar esse trem? Deus. No dia que ele achar que deve, você desce desse vagão, mas você vai subir em outro. A tua viagem vai ser em outro lugar, para outras instâncias. A nossa vida aqui é para subir, é para elevar moralmente, é para elevar espiritualmente. Então vai chegar um dado momento que o trem daqui, da Terra, do planetinha de prova e expiação, não vai ser mais o trem que você vai usar, você vai usar um outro. Você vai para a regeneração e dali você vai subindo para mundos novos, melhores, puros. Mas nós vamos sempre em constante viagem, sempre.
conhecendo pessoas novas, estando repetindo com os passageiros, que nós temos a necessidade de repetir. Com funções, com nomes diferentes, com corpos diferentes, porém tem uma necessidade. Então a gente não sabe qual é a necessidade que a gente tem, a gente não sabe quem é a pessoa, a gente não sabe quem a gente foi. É simples. Faça como Jesus falou, né? Muito simples, uma liçãozinha básica, simples, fácil de entender e muito fácil de praticar. Ame. Ame. Amor. Jesus passou aqui na terra para quê? Para ensinar a amar. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não queira saber quem é esse próximo, não queira saber quem você é na vida desse próximo, não queira saber o que foi que aconteceu. Apenas ame. O esquecimento é prova de amor de Deus por nós. Então, a todo momento, nós temos que entender que é amar a nossa saída, para nossa evolução, para continuar a nossa jornada. E a intenção de Deus quando nos criou foi essa. Não adiantava ele criar tudo simples, tudo maravilhoso, puro, né, tudo anjo. Que graça que ele teria, até mesmo para nós. Né? Vai ficar deitadinho lá no Vale das Margaridas, lá olhando para o alto o dia inteiro. Já pensou que tédio? É maravilhoso as encrencas que a gente arruma, porque a gente depois vai ter que ou melhor, a vida que a gente desarruma para depois a gente ter que arrumar. É bom, é ativo isso. Isso é sinal de vida. É a vida realmente em movimento. E nós temos que fazer valer cada minuto desses movimentos. Porque é isso que Deus espera de nós. Que a gente chegue lá no máximo do que é amor.